Cada vez que uma nova descoberta é feita, ela nos lembra o quão pouco realmente sabemos sobre o nosso próprio planeta. Neste vídeo, exploraremos 20 das coisas mais estranhas já encontradas em selvas. Número 1. Sigiriya, Sri Lanka. O local de Sigiriya, no Sri Lanka, é frequentemente referido como a oitava maravilha do mundo. Embora o título de maravilha seja usado livremente para descrever locais impressionantes, este lugar tem uma história que o torna digno de atenção. Conhecida como a Fortaleza de Rocha do Leão, Sigiriya é um complexo de ruínas que inclui frescos pré-cristãos, jardins bem planejados e reservatórios em um cenário de tirar o fôlego. Os frescos, datados de mais de 1000 anos, são considerados uma obra-prima da engenharia antiga, construídos diretamente em uma rocha maciça. Comparado às 7 maravilhas do mundo antigo, como as pirâmides de Gizé e os jardins suspensos da Babilônia, Sigiriya carrega um charme próprio. A questão que fica: seria Sigiriya verdadeiramente digna de estar entre as maravilhas do mundo? Deixe suas opiniões nos comentários. Número 2. A foto do explorador Adrian Pasco. Adrian Pasco encontrou algo perturbador ao limpar o sótão de seu falecido avô. Um álbum de fotos antigas tiradas durante uma expedição à selva. Entre imagens típicas de plantas exóticas e animais fofos, havia uma foto estranha de um híbrido bizarro que parecia um cruzamento entre um elefante e um morcego. Essa criatura peculiar teria sido encontrada décadas antes da era do Photoshop, o que levanta dúvidas sobre sua autenticidade. Será que essa criatura poderia ser real? Como sempre, compartilhe seus pensamentos com a hashtag Tópico Curioso. Número 3. Caverna Hang Son Doong, Vietnã. A caverna Son Doong, no Vietnã, é a maior do mundo. Tão gigantesca que abriga um ecossistema próprio, incluindo uma floresta primitiva. Descoberta em 2009, a caverna impressiona com suas estalactites, paredes rochosas e um mistério adicional. Relatos de uma criatura reptiliana. Desde que a caverna foi aberta ao público, turistas afirmam ter visto e até registrado o que seria esse ser misterioso. Embora as imagens sejam questionáveis, o que você acha? Será que essa criatura realmente existe? Número 4. Rafflesia arnoldii, a flor cadáver. A Rafflesia arnoldii não é apenas uma flor enorme, mas também uma das plantas mais enigmáticas do mundo. Ela não possui caule, folhas ou raízes próprias. Ao invés disso, vive como um parasita em cipós da floresta tropical, retirando nutrientes diretamente da planta hospedeira. Seu ciclo de vida é tão peculiar quanto seu aspecto. A flor leva meses para desabrochar e, uma vez aberta, murcha em questão de dias, exalando seu cheiro desagradável ao máximo. O odor forte de carne apodrecida é uma estratégia adaptativa brilhante. Ele atrai moscas e besouros que pensam estar em um local ideal para depositar ovos. Enquanto exploram a flor, esses insetos acabam transportando o pólen, permitindo a reprodução da planta. É um processo incrível que demonstra como a evolução pode encontrar soluções inesperadas para garantir a sobrevivência. No entanto, a Rafflesia é extremamente rara. Ela é encontrada principalmente nas florestas tropicais da Indonésia, Malásia, Tailândia e Filipinas, mas está em perigo crítico devido ao desmatamento. Além disso, sua dependência de hospedeiros específicos torna sua reprodução ainda mais desafiadora em um ambiente em rápida mudança. Conservacionistas trabalham para preservar essa maravilha da natureza, mas sua sobrevivência depende da preservação das florestas que ela chama de lar. Você teria coragem de se aproximar dessa flor fedorenta? Número 5. Nas profundezas da floresta tropical de Honduras, uma equipe de arqueólogos acredita ter encontrado vestígios de uma cidade lendária conhecida como a Cidade Branca, ou a Cidade do Deus Macaco. Este local mítico é descrito em histórias indígenas como um lugar sagrado, rico em tesouros e protegido por espíritos. Desde 2012, pesquisas intensas têm sido conduzidas na região de La Mosquitia, uma área remota e praticamente inexplorada. Usando tecnologias modernas como o LIDAR, que significa detecção e alcance de luz, os cientistas descobriram estruturas ocultas sob a densa vegetação. Entre elas estão pirâmides, praças e até um complexo de possíveis templos. O que torna essa descoberta ainda mais fascinante é a possibilidade de que o local tenha sido habitado por uma civilização perdida. Objetos cerimoniais encontrados sugerem que a cidade tinha grande significado espiritual.
Além disso, a cidade parece ter sido abandonada misteriosamente há centenas de anos, o que levanta perguntas intrigantes sobre o que pode ter causado seu declínio. Expedições para explorar o local enfrentam desafios perigosos, como cobras venenosas, doenças tropicais e terrenos traiçoeiros. Ainda assim, os pesquisadores estão determinados a revelar os segredos dessa cidade enigmática. Será que estamos apenas começando a entender a história dessa região? Número 6. O Rio Fervente do Peru. Na selva amazônica do Peru existe um rio que desafia as expectativas. O Xanay-Timpixca, também chamado de La Bomba, é conhecido como o único rio fervente do mundo. Suas águas atingem temperaturas impressionantes, chegando a cerca de 100 graus Celsius, suficiente para matar pequenos animais que caem nele por acidente. O fenômeno natural é causado pelo calor geotérmico. Embora rios ferventes sejam geralmente encontrados em áreas próximas a vulcões, este está a centenas de quilômetros de distância de qualquer atividade vulcânica. Isso intriga cientistas, que continuam a estudar como o calor do núcleo da Terra consegue aquecer o rio tão intensamente. O rio tem um significado espiritual profundo para os povos indígenas locais, que o consideram sagrado. Xamãs utilizam suas águas quentes em rituais de cura e acreditam que o rio é um presente dos deuses. Apesar de sua beleza e singularidade, o Xanay-Timpixca também enfrenta ameaças devido à exploração humana e ao desmatamento. Proteger esse local único é essencial para preservar tanto sua ecologia quanto seu valor cultural. Você teria coragem de caminhar à beira de um rio fervente? Número 7. El Mirador, a cidade perdida maia. El Mirador, localizada na Guatemala, é um dos maiores e mais antigos sítios arqueológicos da civilização maia, ocupada entre 600 anos. Antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo, a cidade foi um importante centro político e cultural, com uma população que pode ter ultrapassado 1 milhão de pessoas. Uma das estruturas mais impressionantes é La Danta, uma pirâmide colossal que rivaliza em tamanho com as pirâmides do Egito. Medindo cerca de 70 metros de altura, acredita-se que La Danta seja uma das maiores pirâmides do mundo em volume. A cidade também possui redes de calçadas que conectam diferentes áreas, indicando um planejamento urbano avançado para a época. Apesar de sua importância histórica, El Mirador é inacessível para a maioria dos turistas. A floresta densa que a envolve dificulta o acesso, e os poucos que se aventuram precisam enfrentar jornadas extenuantes ou alugar helicópteros. Esse isolamento ajudou a proteger o local, mas também significa que ainda há muito a ser descoberto. Arqueólogos continuam a escavar a área, revelando novos segredos sobre a cultura maia. Você exploraria uma cidade perdida no meio da floresta, enfrentando os perigos do ambiente? Número 8. O Rio de Cristais no México. A Caverna dos Cristais, descoberta no ano 2000, é uma maravilha geológica escondida nas profundezas de uma mina em Chihuahua, México. A caverna contém enormes cristais de selenita, alguns medindo até 12 metros de comprimento e pesando várias toneladas. Formados ao longo de milhares de anos, esses cristais cresceram em condições perfeitas, com temperaturas altas e água mineral rica. O ambiente extremo dentro da caverna, com temperaturas acima de 40 graus Celsius e alta umidade, torna a exploração desafiadora. Os pesquisadores só conseguem entrar usando roupas especiais e oxigênio, pois o calor pode ser letal em poucos minutos. Infelizmente, a mineração próxima drenou a água que permitia aos cristais crescerem, interrompendo o processo natural. Agora, cientistas trabalham para preservar esse local único, que nos oferece um vislumbre das maravilhas subterrâneas do nosso planeta. Número 9. A nova espécie de orquídea. Encontrar uma nova espécie de planta é uma descoberta notável por si só, mas o que torna isso ainda mais especial é quando ela é descoberta em um ambiente tão remoto quanto as montanhas dos Andes, na Colômbia. Foi exatamente o que aconteceu quando pesquisadores identificaram uma orquídea inédita para a ciência, camuflada em meio a outras milhares de plantas da região. Essa nova orquídea, batizada de Telepogon diabolicus, é especialmente fascinante devido à aparência peculiar de sua flor. Seu labelo, parte central da flor, lembra a face de um pequeno demônio, o que inspirou seu nome científico. Embora tenha sido um achado emocionante, a felicidade dos botânicos foi ofuscada pelo fato de que essa espécie está seriamente ameaçada. A planta é encontrada apenas em um pequeno fragmento de floresta, tornando-a vulnerável à destruição do habitat
causada por desmatamento e mudanças climáticas. Além disso, as orquídeas em geral possuem necessidades muito específicas para crescer, dependendo de condições únicas de solo, umidade e polinizadores. Isso torna sua conservação ainda mais complicada. Para proteger essas espécies raras, iniciativas de reflorestamento e preservação dos habitats naturais são essenciais. A pergunta que fica é: será que há mais espécies incríveis como esta escondidas nas selvas do mundo, aguardando para serem descobertas? Número 10. As pirâmides perdidas da Amazônia. Durante décadas, arqueólogos e exploradores acreditaram que a floresta amazônica escondia vestígios de civilizações antigas, mas a vasta vegetação sempre dificultou a exploração. No entanto, com o avanço da tecnologia LIDAR, que utiliza lasers para mapear o terreno sob a vegetação densa, novas descobertas estão revelando cidades antigas e até pirâmides esquecidas em plena floresta. Essas estruturas foram construídas por sociedades pré-colombianas, que prosperaram na região há mais de 1000 anos. Entre as descobertas mais impressionantes estão redes de estradas, praças cerimoniais e pirâmides de terra que se assemelham às construídas pelos maias em outras partes da América Central. Essas civilizações eram muito mais complexas do que se imaginava, com agricultura avançada e uma organização social robusta. O uso do lidar também revelou como essas cidades foram engolidas pela floresta ao longo dos séculos. As árvores e a vegetação espessa cobriram completamente os edifícios, transformando-os em montes indistinguíveis até serem mapeados com a nova tecnologia. Será que ainda há civilizações inteiras escondidas na Amazônia, aguardando serem descobertas? Número 11. La Ciudad Blanca, a lenda da Cidade Branca. A lenda da Cidade Branca, ou La Ciudad Blanca, tem fascinado exploradores há séculos. Localizada na região de La Mosquitia, em Honduras, a cidade é descrita como um lugar mítico, cheio de riquezas e protegido por espíritos antigos. Apesar de muitos relatos ao longo da história, nenhuma evidência concreta foi encontrada até recentemente. Graças à tecnologia LIDAR, pesquisadores descobriram o que parece ser um vasto complexo de ruínas enterradas sob a floresta. Estruturas monumentais, que incluem paredes de pedra, praças e plataformas, sugerem que uma grande civilização possa ter habitado a região há centenas de anos. Essas descobertas reacenderam a esperança de que a Cidade Branca realmente exista. Mas a lenda vai além das ruínas. Os povos indígenas locais acreditam que a cidade é amaldiçoada, e expedições para explorar a área enfrentam desafios como doenças tropicais, terreno inóspito e perigos da fauna local. Apesar disso, os cientistas estão determinados a desvendar os mistérios dessa região. Será que a Cidade Branca é real ou apenas mais um mito da selva? Deixe sua opinião. Número 12. O Templo das Inscrições. No estado de Chiapas, México, está localizado o Templo das Inscrições, uma das estruturas mais importantes da civilização maia. Construído no século VII, o templo é um monumento funerário dedicado a Pacal, um dos governantes mais poderosos de Palenque. A pirâmide escalonada tem cerca de 22 metros de altura e é adornada com inscrições hieroglíficas que contam a história do reinado de Pacal. O túmulo de Pacal, descoberto em 1952, foi uma das maiores descobertas arqueológicas da Mesoamérica. Dentro da câmara funerária, arqueólogos encontraram uma máscara de jade, joias e outros artefatos que demonstram o poder e a riqueza do governante. Além disso, as inscrições no templo ajudaram a decifrar parte da escrita maia, lançando luz sobre a cultura e as crenças desse povo fascinante. Hoje, o Templo das Inscrições é um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e um destino popular para turistas e estudiosos. A complexidade da arquitetura e a riqueza dos textos fazem deste um local essencial para entender a história maia. Você já pensou em visitar um lugar tão cheio de história e mistérios? Número 13. A Caverna dos Cristais, México. Continuando com um dos cenários mais espetaculares do planeta, a Caverna dos Cristais em Chihuahua, México, é um verdadeiro tesouro geológico. Os cristais gigantes de selenita encontrados no local são os maiores já descobertos no mundo. Formados ao longo de aproximadamente 500 mil anos, esses cristais cresceram em condições de temperatura e umidade quase perfeitas. No entanto, o ambiente da caverna é extremamente hostil para seres humanos. As temperaturas podem ultrapassar 58 graus Celsius,
e a umidade é tão alta que a sobrevivência sem equipamentos especiais é praticamente impossível. Por isso, as expedições à caverna são curtas e muito bem planejadas. Pesquisadores acreditam que há muito mais a ser descoberto neste local único, mas preservar a caverna é um grande desafio. O esgotamento da água que sustentava o crescimento dos cristais ameaça o equilíbrio delicado do ambiente. Mesmo assim, a Caverna dos Cristais continua sendo uma das maravilhas naturais mais impressionantes já encontradas. Você teria coragem de explorar um lugar tão perigoso? Número 14. O antigo Reino de Caracol. No coração da floresta tropical de Belize está Caracol, uma das maiores cidades maias já descobertas. Esse sítio arqueológico era um centro político e econômico florescente durante o período clássico maia, entre os séculos 6 e 9. Cobria uma área impressionante de 500 km², muito maior do que a cidade moderna de Belize, e abrigava uma população estimada em mais de 150 mil habitantes. Caracol destaca-se por suas estruturas monumentais, incluindo a Pirâmide Kaana, que ainda é o edifício mais alto de Belize, com cerca de 43 metros de altura. O nome Kaana significa lugar do céu, e a pirâmide servia tanto como centro cerimonial quanto como residência da elite governante. Os arqueólogos encontraram evidências de uma sociedade altamente organizada, com uma infraestrutura avançada de estradas e reservatórios para armazenar água durante as secas. Caracol também era uma potência militar, conhecida por derrotar cidades vizinhas como Tikal, em uma batalha histórica registrada em estelas de pedra. Apesar de seu esplendor passado, Caracol foi abandonada por razões que ainda são objeto de debate. Algumas teorias sugerem que mudanças climáticas, desmatamento ou guerras internas podem ter contribuído para o declínio da cidade. Você se arriscaria a explorar as profundezas da floresta para visitar um local tão fascinante? Número 15. A Reserva do Jaguar, Brasil. Os jaguares são um dos predadores mais icônicos da América do Sul, mas enfrentam um grave risco de extinção devido à perda de habitat, caça ilegal e conflitos com humanos. No Brasil, a Reserva do Jaguar foi criada como uma tentativa de proteger esses magníficos felinos e preservar parte de seu território natural. Localizada no bioma amazônico, a reserva cobre cerca de 1.200 hectares de floresta intocada. O projeto é uma iniciativa privada de uma família local que decidiu transformar suas terras em um santuário para jaguares e outras espécies ameaçadas. Além de proteger os animais, a reserva promove o ecoturismo sustentável, oferecendo aos visitantes a oportunidade de observar a fauna local em seu habitat natural. Os jaguares desempenham um papel vital no ecossistema, controlando populações de presas e ajudando a manter o equilíbrio da biodiversidade. A criação de áreas protegidas como essa é essencial para garantir a sobrevivência da espécie. No entanto, os desafios permanecem. A pressão do desmatamento e a exploração ilegal continuam a ameaçar tanto os jaguares quanto a floresta que eles habitam. Você visitaria um lugar como este para ajudar a preservar esses predadores incríveis? Número 18. Os cogumelos luminescentes. Na escuridão da floresta amazônica, há um espetáculo natural que parece saído de um conto de fadas. Cogumelos que brilham no escuro. Esses fungos bioluminescentes foram descobertos pela primeira vez em 1840, mas ficaram esquecidos até serem redescobertos em 2009. Desde então, pesquisadores têm estudado essa peculiaridade natural para entender como e por que esses cogumelos brilham. A luz emitida é causada por uma reação química chamada luciferase, semelhante ao mecanismo usado por vagalumes. Acredita-se que o brilho serve para atrair insetos que ajudam na dispersão de seus esporos, garantindo a reprodução do fungo. Esses cogumelos são encontrados em troncos em decomposição e são extremamente raros, localizados apenas em certas áreas tropicais. A busca por cogumelos bioluminescentes é uma tarefa desafiadora, exigindo caminhadas noturnas na floresta com pouca ou nenhuma luz. Além do risco de se perder, os pesquisadores precisam lidar com animais perigosos e o terreno acidentado. Mas o esforço vale a pena para observar um dos fenômenos mais mágicos da natureza. Você se aventuraria na selva para ver cogumelos que brilham no escuro? Número 19. Os mistérios da caverna Sondong. A caverna Sondong, localizada no Vietnã, continua a impressionar e intrigar exploradores e cientistas de todo o mundo. Com um comprimento de mais de 5 quilômetros, é tão grande que poderia abrigar um quarteirão inteiro de arranha-céus.
Descoberta em 1991 por um morador local, a caverna só foi plenamente explorada em 2009, revelando um ecossistema autossustentável que inclui um rio subterrâneo e uma floresta tropical. O mais surpreendente sobre Son Doong é sua capacidade de gerar um clima próprio. As condições dentro da caverna criam neblina, alimentam a vegetação e sustentam formas de vida raras, incluindo espécies endêmicas de insetos e plantas. Seu tamanho colossal permite que a luz do sol penetre em certas áreas, possibilitando o crescimento de árvores que chegam a alturas impressionantes. Além de sua beleza natural, há relatos de visitantes que afirmam ter visto formas de vida incomuns, incluindo uma suposta criatura reptiliana que permanece um mistério. Embora não haja provas concretas de sua existência, o fascínio em torno desses relatos só aumenta o apelo da caverna como um dos lugares mais misteriosos do planeta. Você acredita que seres desconhecidos podem habitar lugares tão isolados como este? Número 20. O desaparecimento de civilizações na Amazônia. A floresta amazônica é um vasto labirinto de árvores, rios e segredos. Entre seus maiores mistérios estão as civilizações que outrora habitaram essa região e deixaram poucos vestígios de sua existência. Descobertas recentes com o uso de tecnologia lidar revelaram que a Amazônia era muito mais povoada do que se imaginava. Cidades inteiras, redes de estradas e sistemas avançados de irrigação foram identificados, mostrando que os habitantes pré-colombianos tinham um domínio impressionante sobre o ambiente. Uma das teorias mais intrigantes é que essas civilizações desapareceram devido a mudanças climáticas ou à chegada dos colonizadores europeus, que trouxeram doenças devastadoras. Outra hipótese sugere que algumas dessas comunidades optaram por abandonar suas cidades para viver de maneira mais sustentável, integrando-se profundamente ao ecossistema da floresta. Ainda assim, a Amazônia guarda muitos mistérios. Há relatos de tribos isoladas que nunca tiveram contato com o mundo exterior e de estruturas que permanecem inexploradas devido à densa vegetação. Com o avanço da tecnologia, os arqueólogos esperam descobrir mais sobre essas civilizações perdidas, mas o desafio é equilibrar a exploração com a preservação desse frágil ecossistema. Você acredita que ainda há grandes mistérios enterrados na Amazônia esperando para serem descobertos? Encerramento. Expandido, uma reflexão sobre os segredos das selvas. Depois de explorar esses 20 mistérios surpreendentes, uma coisa fica clara. As selvas são muito mais do que simples paisagens verdes. Elas são museus vivos de história, ciência e mistério, guardando evidências de como a vida evoluiu e prosperou em condições adversas. São também testemunhas silenciosas do impacto humano, com muitas das descobertas que vimos, de flores a civilizações perdidas, estando em risco devido ao desmatamento e à exploração desenfreada. Porém, há esperança. Iniciativas de conservação, aliadas à curiosidade humana, estão ajudando a revelar e proteger esses segredos antes que eles desapareçam para sempre. Mas a verdadeira questão é: o que mais as selvas ainda escondem? Novas espécies, tecnologias antigas ou fenômenos que desafiam a lógica? O mundo natural tem um jeito peculiar de nos surpreender quando menos esperamos. E as florestas tropicais estão na linha de frente dessa jornada de descoberta. Então, enquanto nos maravilhamos com essas histórias, é importante lembrar de nossa responsabilidade. Preservar essas regiões não é apenas uma questão de salvar árvores e animais. É também proteger nosso legado, nosso conhecimento e, acima de tudo, nosso futuro. Qual dessas descobertas mais despertou sua curiosidade? Você exploraria uma selva em busca do desconhecido? Ou prefere admirar essas maravilhas à distância? Seja qual for sua resposta, a selva continuará lá, esperando, com seus mistérios prontos para serem desvendados. Obrigado por assistir e até a próxima aventura.